Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Prazer muito grande voltar aqui a Bahia. Sempre é um prazer voltar aqui e ver e rever os amados irmãos. Cada vez que eu venho aqui na igreja, eu sou muito curioso. Eu olho a diferença na igreja. Agora tem uma luminária belíssima, né? Isso é zelo pela obra do Senhor. Nós temos que dar o melhor para eles. Quero aqui fazer um pedido de perdão ao conjunto coral Jardim das Oliveiras. Como vocês estão belas, viu? Eu queria estar aqui no aniversário de vocês, fui convidado, mas vocês sabem, eu estou com 70 anos. A gripe vem lá na porta, eu já peguei ela aqui. E tive aquela virose que estava dando na cidade. Mas eu liguei a TV e vi vocês cantarem um belíssimo hino. Eu não sei se foi o primeiro hino, né? Eu chamei até minha mulher na sala, um hino maravilhoso que vocês cantaram, certo? E quero agradecer o pastor Pimentel, irmão Pimentel, e principalmente o pastor Jailson e o pastor de vocês, maestro de vocês, Josivan. Pastor Josivan, pastor Eduardo já é de casa, né? E o pastor Jailson, irmão Pimentel, que é esse irmão amigo que eu tenho, que veio lá de vocês, de Abreu e Lima, né? Veio lá de Abreu e Lima, vocês exportaram o Pimentel para cá, né? E ele tem sido assim, essa coisa muito boa para nós. E feliz em ver o conjunto de Abreu e Lima. Vocês me fizeram chorar aqui, porque esse primeiro hino que vocês cantaram, eu aprendi em 1975, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, né? Hei de estar na alvorada, né? Lá eu verei o meu pai e a minha mãe. Eu lá verei. Bendito seja o nome do Senhor. E amanhã é dia dos pais e vocês me fizeram chorar aqui. Me fizeram mesmo. Hei de estar na alvorada. Nós vamos todos estar lá, na alvorada, naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus agradecimentos ao meu amigo querido pastor Marinaldo, que é gente do nosso coração e está cuidando de vocês. E vocês devem cuidar dele. Ele está meio afônico, porque isso é vida de pastor mesmo. Vida de pastor não é fácil. Não é fácil, mas as orações e Deus e Jesus está no barco. É isso que nós vamos falar com os irmãos hoje. Vocês querem ouvir um pouquinho da palavra de Deus? Então vamos, porque é muito bom. Eu cantei muitos anos, eu adoro cantar, mas temos que ter a palavra, né? Temos que ter a palavra. E os meninos me pediram para falar aqui no capítulo 4 de São Marcos, versículo 35 em diante, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Presta bem atenção nessa palavra: outros barquinhos. Não foi só um barco. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, não vos trago hoje uma mensagem nova. Vos trago uma mensagem antiga, uma mensagem que fala de um líder
que os seus liderados dependiam totalmente dele. Jesus, quando estava aqui, ele tinha um grupo de homens que o seguia. De Jesus dependia tudo. E a Bíblia fala que neste momento eles precisavam passar por uma tempestade. Jesus, atravessando o lago, seguiu o barco principal e os barquinhos com eles. E, de repente, houve aquela grande tempestade. Mas o que me chama a atenção aí é que Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo naquela tempestade? Porque Jesus não estava atento, porque Jesus sabia que ia haver uma grande tempestade. Isso nos traz uma grande lição. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos que Jesus está dormindo, mas Ele está bem acordado, Ele está bem atento às nossas orações, Ele está bem junto de nós, para nos livrar no momento oportuno. E é bom que nós aprendamos uma coisa: descansar no Senhor. Nós muitas vezes, meus amados irmãos, queremos tomar determinadas atitudes. Muitas vezes nós queremos usar a nossa força própria, o nosso conhecimento próprio, o nosso recurso financeiro, a nossa projeção social, mas isso muitas vezes não resolve. O que resolve é a presença de Jesus. Ele é a parte determinante da vitória de qualquer crente. E a Bíblia diz que se levantou aquela grande tempestade. E eles então ficaram atemorizados. Qual foi o primeiro ato deles? Jesus, então não te importa conosco. Então não se dá do momento que nós estamos passando. E Jesus levanta calmamente e fala ao mar, e fala à tempestade. Na Bíblia nós temos sinais, operações de maravilhas e milagre. Nós estamos diante de uma operação de maravilha. O que é a operação de maravilha? É um ato sobrenatural de Deus sobre a natureza. Algo que não pode acontecer na lógica. Algo que não pode acontecer dentro da formalidade. Mas acontece pelo um ato e uma autorização de Deus. Por exemplo, o machado de Eliseu. Quem já viu o machado flutuar? Não há condição, não há lógica para isso. Certo? Por exemplo, parar o sol, parar a lua, também não há explicação científica para isso. Mas quem diz que as coisas de Deus ocorrem dentro da lógica, as coisas de Deus são milagrosas, as coisas de Deus ocorrem pela fé, porque a fé é o fundo e fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que você não vê. A fé não é lógica, a fé não se explica, a fé não é ciência exata, a fé é como o vento. Você já viu o vento? Você sabe a cor do vento? Você sabe quanto é o peso do vento? Você sabe a estatura, a largura do vento? Não, mas você vê o efeito do vento. Ele pega um teto desse e derruba. Ele pega um edifício e derruba. A mesma coisa são aqueles que têm fé. Não há lógica, mas Deus opera no meio da sua igreja, mesmo diante da falta da fé. Porque o Senhor tem um compromisso conosco. Este versículo aqui, ele faz uma conexão, meus amados irmãos, com outra história que está lá em Mateus. Lá em Mateus também Jesus se está diante de uma tempestade. Jesus manda os discípulos irem para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, irmão, não é mar coisa nenhuma. Quem já esteve lá sabe. O Mar da Galileia é um lago. É um lago de água doce, mas tem tempestades igual a Baía de Tambaú, por exemplo. Lá no Pará tem a Baía de Guajará. Também não é mar, é um lago, é um rio muito grande, que também tem essas enchentes, tem essas ondas. E Jesus mandou eles para o outro lado, porque Jesus queria estar só com a multidão para se despedir da multidão, para dar a bênção final para a multidão. Eles vão, e quando eles estão lá, levanta-se uma grande tempestade. Irmãos,
não tema as grandes tempestades que surgem diante de você. Jesus está aqui para acalmar. Jesus está aqui para dizer: cala-te, mar, para-te, mar, porque o meu servo terá vitória. Eu estou no barco, eu estou aqui porque eu estou para acalmar o mar e dar vitória àqueles que estão comigo. E ali levantou-se aquela grande tempestade e eles ficaram aterrorizados. Jesus começou a andar sobre o mar. Entendeu, irmão? Jesus começou a andar sobre o mar. Outra operação de maravilha. E eles pensaram: é um fantasma. Porque quando o crente não está conectado, ele tem medo de qualquer fantasma. Mas quando o crente está de acordo com a palavra de Deus, pode vir o mar, se levanta as tempestades, os vulcões. Mas ele disse: eu sei do Deus, eu confio no Senhor, e eu sei que Ele vive e Ele me dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, tempestade diante de Jesus. Mas aí Pedro, que era intrépido, Pedro era como pimentel, Pedro era afoitado, Pedro era agitado. Ah, Senhor, se é tu mesmo, então mandei eu ir aí diante de ti, andar sobre o mar. O Senhor disse: vem, vem, vem. E Pedro começou a andar sobre o mar, porque quando Deus está com você, você anda sobre a tempestade, sobre a tribulação, sobre a dificuldade, e você vence, porque o Senhor venceu por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Pedro, do jeito que era intrépido, ele também era variante, né? Pedro, aquele homem que disse: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Ele pegou a espada, cortou a orelha do sacerdote, do soldado do sumo sacerdote do templo, certo? Dando uma demonstração que era macho, que era poderoso, que era corajoso. Depois, diante de uma empregada doméstica, alguém disse: tu és ele, eu conheço você, você estava com ele. Disse: eu nunca vi esse homem, não sei. Diante do soldado que estava se esquentando: é você foi o que cortou a orelha do soldado. Eu não, está louco, eu não conheço esse homem. Era o Pedro, assim que era Pedro. Mas depois do dia de Pentecoste, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diante do Supremo Tribunal de Israel, quando disseram para ele: vocês curaram esse homem, mas você não poderá mais falar no nome dele. Eu vou soltar vocês, mas você não poderá mais falar. Ele disse: julgai entre vós. Quando o presidente do Supremo Tribunal de Israel perguntou para ele: em nome de quem você curou este homem? Sabe aquele Pedro que negou Jesus diante da empregada? Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, foi em nome dele que nós curamos esse homem. Bendito seja o nome do Senhor. Era assim que era São Pedro. Era assim que era São Pedro. Então tem crente que é assim. Não julgue o irmão por ser assim, não, porque São Pedro também era assim, né? E aí o Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Pedro começou a andar. Aí depois Pedro disse: meu Deus, como é que eu estou andando sobre o mar? Não tem lógica. Aí ele começa a afundar. Quando você deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso, você começa a afundar. Mas com você, enquanto você estiver com o Senhor, enquanto Ele estiver no barco, você anda sobre o mar, sobre a tribulação, sobre a perseguição, sobre a angústia. Você anda na vitória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Pedro disse: Senhor, me socorre. O Senhor veio e toma Pedro pela mão e disse: ô homem de pouca fé, entra para cá para o barco. Olha, irmãos, quer saber aquela história do barquinho que eu falei para vocês? Então, não só o barco principal que Jesus estava, mas o barquinho dos outros pescadores, todos foram salvos pela palavra de Deus. Todos foram salvos. Então, se você está no barco, todos os que estão ao seu lado serão abençoados. Os barquinhos que estão ao seu lado serão abençoados. Você não já viu falar que Deus abençoa as pessoas por causa das outras? Acontece. Deus não tirou o trono de Salomão por causa de Davi. Eu não sei se eu contei para vocês aqui. Hoje é hora de pregar curtinho, porque eu quero ouvir os meninos. Mas eu quero contar uma história para vocês. Não sei se eu contei para vocês a respeito da cura da mamãe. Não sei se eu já falei aqui. Já falei aqui da cura da mamãe? Não? Então deixa eu contar para terminar. Olha, para mostrar a vocês, quando Deus está no barco,
o impossível torna-se possível. Quando Deus está no barco, aquilo que era impossível torna-se possível, porque Ele realiza a possibilidade real. Para vocês de Abreu Lima que não sabem, eu nasci no interior do Maranhão. Nasci numa casa de palha, coberta de palha, com chão de areia, não era nem batido. Eu não nasci doutor como sou, não nasci pastor como sou, não. Nasci lá. Amanhã é o dia dos pais, eu vou lembrar do meu pai. Meu pai me abandonou com a minha mãe, vou lembrar com amor. Com amor. Ele abandonou-me com minha mãe e 8 filhos, e eu me arrastava. Não tem uns garotinhos que começam a se arrastar, né? Assim que a gente chama aqui, né? Se arrastava. E a mamãe criou 8 filhos, vendendo verdura. Sábado, quando eu vou fazer a minha feira aqui no Noitizeiro, eu fico conversando com o pessoal e me lembrando da mamãe. Vendendo verdura, lá no Maranhão tem um folclore chamado de Bumba Meu Boi. A minha mãe não era crente na época, aí ia vender beiju, ia vender pamonha, ia vender canjica. A mamãe era o homem e a mulher de casa. E eu cresci naquele ambiente de pobreza. A nossa casa era uma casa coberta de palha, mas no Maranhão chove muito. E todo dia tinha chuva. E a chuva batia em cima da casa e vazava a água toda. E mamãe levantava os filhos, cada um com sua tipóia. Sabe o que é tipóia no Maranhão? Rede. Eu vim conhecer cama quando eu fui servir o exército. Eu não conhecia cama. Era rede. Os meninos todos pequenininhos com as suas redes na mão, enquanto a chuva parava. Nós não tínhamos o que comer. Muitas vezes, eu e meu irmão, principalmente os menorzinhos do que eu, a minha mãe dava água com açúcar para eles dormirem, para não chorar de fome. Já viu alguém dormir, tomar água de açúcar para poder dormir, porque não tinha nada para comer? Foi assim. Mas lá no Maranhão, numa igrejinha pequenininha, Assembleia de Deus, que hoje é um templo como esse, que meu irmão, por coincidência, é o pastor daquela igreja. Mas não é isso que eu quero vos dizer. Eu quero falar para vocês que Deus, que quando Jesus está no barco, algo impossível acontece. Não esqueça disso. O foco da minha palavra aqui, Jesus estando no barco tem calmaria, tem paz, tem realização. E aí, eu orava sempre, aceitei Jesus, e orava sempre, um dia eu vou me embora, um dia eu vou para uma cidade onde eu consiga ganhar um pão para tirar minha mãe dessa miséria. Que nós não éramos pobres, nós éramos miseráveis, né? Minhas irmãs às vezes iam lavar prato na casa de família, para lavar prato, para ganhar um pouquinho de comida, um pouquinho de farinha para trazer para a gente comer. E queridos, quando eu completei 17 anos, eu vim embora. Fui servir o exército. Servi o exército, de lá fui transferido para João Pessoa, em 1975. Cheguei aqui em 75. Quando eu chego aqui, aí eu já estava cabo corneteiro, já ganhava o dinheirinho e mandava dinheiro para a mamãe, para ela cuidar dos meus irmãozinhos. E quando eu disse, agora eu vou arranjar uma casinha aqui para ir buscar a mamãe. Aí eu recebo uma notícia, que a minha mãe estava com câncer terminal. E mesmo assim eu fui buscar ela e trouxe para cá. Levei para o hospital de câncer aqui, Laureano. E quando eu cheguei lá, a minha mãe sentia dores terríveis. A minha mãe não podia de maneira nenhuma comer nada, porque o câncer tinha destruído tudo. Não dava nem para fazer esterectomia, porque estava tudo destruído. A minha mãe, as partes íntimas dela, se você tocasse, era sangue. A minha mãe chorava noite e dia. Eu disse, Senhor, agora que eu melhorei, eu vejo minha mãe nesse estado, Senhor. Eu subi ao altiplano Cabo Branco, onde tinha uma igrejinha que é a irmã Raimunda Pereira. Alguém lembra da Raimunda Pereira aqui? Lembra da profeta do Senhor? E lá eu subi. Hoje eu moro lá. Eu subi
pela ladeira, porque não tinha estrada, certo? Aí subimos pela ladeira para orar lá. E lá o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim, eu estava com intenção de ir embora. O Senhor disse: jovem, você vai ficar aqui. Aqui eu vou te dar projeção, aqui eu vou te dar recurso, aqui eu vou te dar formatura, aqui eu vou te dar casamento. Você será bem-aventurado nessa terra. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração. Muito bem, levei a mamãe para o hospital. E cheguei no hospital, ela gritando de dor. E conheci lá um médico chamado Dr. Paulo. Eu não me lembro o sobrenome dele, ele já morreu. E aí Dr. Paulo disse, olhou para ela e disse: aqui é 15 dias, no máximo 15 dias. Mas vamos fazer, fez aqueles exames que vocês médicos sabem, né? Aqueles exames, aquelas radiografia, aquelas coisas. Aí disse: mas hoje ela vai dormir no hospital e amanhã ela vai fazer, nós vamos fazer uma quimioterapia, parece que é assim o nome do negócio. E aí, meus amados irmãos, ela ficou e eu fui para casa. Eu tinha colocado ela numa casinha lá no Valentina Figueiredo, que arranjei uma casinha para ela lá. O conjunto tinha começado a inaugurar. E prestem atenção, meus irmãos, quando a minha mãe ficou naquela noite naquele hospital, eu fui para casa orar, porque desde criança que eu oro. E quando a minha mãe, eu vim no outro dia, fui diretamente na enfermaria. Incrivelmente, mamãe não estava chorando, mamãe não estava, ela estava tranquila, sem dor. E eu fiquei admirado, disse: mamãe, o que foi que houve? Ela disse: ontem à noite entrou um enfermeiro aqui. Eu sei que ele é enfermeiro porque ele estava com uma roupa toda branca, mas eu não via a cara dele porque era uma grande tocha, era uma luz na cara dele. A cabeça dele é como se fosse uma luz. E ele disse para mim: tu estás curada. E eu disse: mãe, a senhora está curada? Na minha incredulidade, meus irmãos de Abreu e Lima, na minha incredulidade: mãe, a senhora está curada? Eu estou curada. A minha mãe, ela tinha muita autoridade. Minha mãe parecia uma generala, né? Porque ela, lá em casa era o seguinte: a palavra da mamãe era final. Nós todos, homens, mulheres, se a mamãe dissesse para, acabou-se, ninguém discutia. Ela disse: eu estou curada. Aí eu fui, falei com o doutor Paulo. O doutor Paulo disse: doutor Everaldo, é o seguinte, nesses estados, no estado que as pessoas estão, eles começam a delirar, isso é comum e tal, mas tenha calma, certo? E ela disse: mas eu quero ir para casa. Eu digo: doutor Paulo, ela quer ir para casa. Ele disse: leve para morrer mesmo, pode levar. E a mamãe gostava muito de pirão. A gente chama lá no Maranhão de escaldado, vocês chamam aqui de pirão. Ela disse: eu quero escaldado de feijão e de galinha. Ora, nem água segurava nela. Nem água segurava no estômago da minha mãe, que estava todo destruído. Não deu para fazer esterectomia, porque estava todo destruído. Aí eu fiquei olhando. Aí ela falou para a Silvana. Aí Silvana olhou para mim e disse: faz. Claro que eu não acreditava nada daquilo, né? Na minha santa incredulidade. Aí Silvana fez, eu fiquei de tucaia olhando. E a mamãe comendo, E ela olhava para mim e disse: está me olhando o quê, fariseu? Você é professor de escola dominical, está me olhando o quê? Certo? Aleluia! Está me olhando o quê? E eu olhando para ela, caladinho. Aí ela comeu todinho, ela comeu todo aquele escaldado, aquele pirão com galinha, com feijão verde. Ela comeu tudo. E eu me desesperei, liguei para o doutor Paulo. E o doutor Paulo disse: traz ela aqui amanhã para me ver. Aí eu: mamãe, olha, doutor Paulo quer lhe ver. Não, senhor, eu não vou para doutor Paulo nenhum. Aqui o descrente é você. Eu estou curada, eu não vou para lugar nenhum. E eu conversei com meus irmãos: mamãe, a senhora tem que ir, mamãe. Aí eu disse: mamãe, a senhora vai, porque a gente pega um atestado para dizer na igreja que a senhora está curada. Olha o atestado, a prova. Quem precisa de prova é você, Everaldo, não sou eu não vou. E foi uma luta, minhas irmãs. No final, ela concordou em ir.
Aí nós fomos. Chegou lá, o doutor Paulo disse: olha, ela vai ficar aqui para fazer radiografia, fazer aqueles exames todos, né? E o senhor, doutor Everaldo, vem amanhã aqui pegar ela. Tá certo. Aí deixei lá: mamãe, a senhora vai ficar, mas amanhã eu venho. A senhora, vai dar tudo certo, viu, mamãe? Ela disse: não dá tudo certo não, que eu não estou sentindo mais nada, eu não tenho mais nada. Quem está doente aqui é você, eu não. Mas ficou. E queridos irmãos, para terminar, chegando ao término do meu depoimento aqui, no outro dia de manhã eu cheguei, muito angustiado, muito aperreado, né, para saber aquele resultado. Aí o doutor Paulo atrasou um pouco, depois ele entrou e mandou a secretária dele me chamar. Doutor Everaldo, sente aqui. E eu sentei. A sua mãe, estou com os exames aqui, ela não está curada. Eu digo: tá não, doutor Paulo? Tá não. O que aconteceu em Dona Carmosina foi algo sobrenatural. Ela está totalmente restaurada integralmente, todos os seus órgãos. Parece uma moça de 25 anos, e naquele momento dentro do hospital, eu glorifiquei ao Senhor. Glória a Jesus. Senhor, Tu és grande, Tu és bom, Tu és misericordioso. Pronto, aquele Everaldo sem fé agora era o Pedro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque Deus estava no barco conosco. E eu termino dizendo a vocês isso: não desanime, irmão, não se apoguente, não tenha medo das ameaças da tribulação, não tenha medo do pecado, não tenha medo da dor. O Senhor está no barquinho, a tempestade já passou e a vitória chegou nesta noite para você, em nome de Jesus.